Rancho Cucamonga, Califórnia. Ano de 1976. Dentro de uma fábrica colossal, o barulho ensurdecedor de engrenagens de metal e esteiras rolantes ecoa ininterruptamente. O ar cheira a óleo de máquina, milho frito e produtos de limpeza industrial. Lá no fundo, longe dos escritórios acarpetados e das salas de reunião climatizadas, um jovem hispânico de 18 anos segura um esfregão. Suas mãos ainda guardam os calos de uma infância inteira, colhendo uvas sob o sol impiedoso do deserto californiano. Ele veste um uniforme de zelador. Seu trabalho? Limpar banheiros, desentupir vasos sanitários, esfregar o chão até que os executivos de terno pudessem ver seus próprios reflexos nos ladrilhos e tirar o lixo das máquinas. Para a engrenagem corporativa, ele era invisível. Um número de crachá. Alguém que não falava inglês direito, que mal havia chegado ao ensino médio e que não tinha a menor perspectiva de ascensão. Ninguém, absolutamente ninguém, que passasse por aquele faxineiro com seu carrinho de limpeza naquele dia, poderia sequer imaginar quem aquele jovem se tornaria. Ninguém imaginava que aquele homem com o esfregão nas mãos estava prestes a salvar a empresa de uma crise gigantesca. Ninguém imaginava que ele descobriria um mercado de bilhões de dólares que estava sendo completamente ignorado. Avancemos rapidamente no tempo. Aquele mesmo homem que esfregava o chão dos banheiros industriais não veste mais um macacão sujo de graxa. Ele veste ternos feitos sob medida. Ele viaja em jatos particulares. Ele se senta nas cabeceiras das mesas de conselho das maiores corporações do planeta. Ele escreve livros campeões de vendas e sobe em palcos para dar palestras para milhares de executivos que pagam fortunas apenas para ouvi-lo falar. Ele não apenas ascendeu na vida corporativa. Ele se tornou o vice-presidente executivo de marketing de uma das maiores divisões da PepsiCo. Ele ajudou a construir um império cultural e financeiro que mudou para sempre a indústria de alimentos. Ele se tornou a mente e o coração por trás de um dos salgadinhos mais famosos, viciantes e lucrativos da história da humanidade. O nome dele é Richard Montañez, e esta é a história de como um simples zelador, armado apenas com a coragem, um saco de salgadinhos sem sabor e a receita de pimenta de sua cultura, superou a pobreza extrema, quebrou todas as regras do mundo corporativo e ajudou a criar o fenômeno global conhecido como Flaming Hot Cheetos. Mas para entender o peso dessa vitória, precisamos voltar muito no tempo. Precisamos voltar à origem, onde a palavra oportunidade simplesmente não existia no dicionário. A história de Richard começa na década de 1950, no pequeno e empoeirado acampamento de trabalhadores rurais de Guasti, na Califórnia. Não era uma cidade. Era um alojamento para imigrantes e trabalhadores braçais que deixavam o sangue nas lavouras. A família de Richard dividia um minúsculo barraco de madeira, com apenas um quarto para mais de 10 pessoas. O chão era de terra batida. A privacidade era um luxo inexistente. A água encanada era escassa e a fome era uma visitante frequente, sentando-se à mesa com eles quase todas as noites. Desde o primeiro dia em que pisou em uma escola, Richard percebeu que o mundo não havia sido desenhado para ele. Ele não falava inglês. Ele não entendia as professoras. E a crueldade infantil logo o marcou. Há um episódio que Richard nunca esqueceu. Na hora do recreio, enquanto as crianças americanas tiravam de suas lancheiras perfeitas sanduíches de pasta de amendoim com geleia e bolinhos doces, Richard abria um saco de papel pardo e tirava um burrito enrolado pela sua mãe. O cheiro de feijão, pimenta e especiarias mexicanas invadia o ar. As outras crianças riam, apontavam e tapavam o nariz. A vergonha o consumia. Ele chorava e implorava à mãe que lhe fizesse sanduíches normais, para que ele pudesse ser como os outros. Mas aquela mesma cultura que o envergonhava na infância seria a chave para a sua fortuna no futuro. A escola se tornou uma tortura insuportável. Com dislexia não diagnosticada, a barreira do idioma e a pobreza extrema, o sistema o cuspiu para fora. Antes mesmo de terminar o ensino médio, Richard desistiu dos estudos. O destino parecia traçado. Ele herdaria a enxada. Ainda menino, ele foi para os campos debaixo do sol escaldante da Califórnia, cortando ervas daninhas, colhendo uvas e ganhando centavos por dia. O trabalho quebrava suas costas, mas não o seu espírito.
Havia dentro dele uma fome inexplicável, uma intuição afiada. Um dia, olhando para o horizonte poeirento, ele tomou uma decisão. Ele não morreria naquele campo. A transição não foi um conto de fadas. O mundo exterior não estava de braços abertos para um jovem latino sem estudos. Richard tentou trabalhar em lava-rápidos, matadouros, oficinas. Em cada porta que batia, ele encontrava um olhar de desprezo ou um não categórico. Quando ele se casou jovem com sua esposa Judy, a pressão só aumentou. Ele precisava sustentar uma família. A angústia de olhar para sua esposa e não saber se haveria dinheiro para o jantar da semana seguinte era uma dor mais forte que qualquer trabalho braçal. Até que, em 1976, ele ouviu um boato. A fábrica da Frito-Lay, em Rancho Cucamonga, estava contratando. Pagavam um incrível salário de $3 por hora, além de benefícios. Para Richard, aquilo era como ganhar na loteria. Ele dirigiu até a fábrica. O problema? Ele não sabia ler nem escrever o suficiente para preencher o formulário de emprego. Ele teve que levar a ficha para casa, para que sua esposa Judy, sentada na mesa bamba da cozinha, o ajudasse a escrever suas informações. Ele conseguiu o emprego. A vaga? Zelador. No seu primeiro dia, o avô de Richard puxou-o de lado, olhou fundo nos seus olhos e disse uma frase que ecoaria pela eternidade. Meu filho, certifique-se de que aquele chão brilhe. E lembre-se que eles saibam que um montanhês o limpou. Ele levou isso a sério. Richard não era apenas o faxineiro. Ele decidiu ser o melhor faxineiro que a empresa já vira. Ele chegava mais cedo, saía mais tarde. Aprendia como as máquinas funcionavam enquanto limpava a graxa sob elas. Mas a jornada era implacável. Muitas vezes, colegas de trabalho com cargos superiores o tratavam com desdém, jogando lixo de propósito apenas para vê-lo limpar, lembrando-o constantemente do seu lugar. Mas os anos 80 trouxeram uma nuvem negra sobre os Estados Unidos. Uma recessão severa atingiu a economia. A Frito-Lay começou a ver suas vendas despencarem. As fábricas estavam ameaçadas de fechamento. O medo do desemprego pairava no ar denso do refeitório da fábrica. Se houvesse cortes, os zeladores seriam os primeiros a ir para a rua. Foi então que o presidente da empresa gravou uma mensagem em vídeo para todos os funcionários. Ele olhou para a câmera e lançou um apelo desesperado. Todos os funcionários devem agir como se fossem donos desta empresa. A maioria dos operários na fábrica de Rancho Cucamonga riu. Eles pagam uma miséria, não sou dono de nada aqui, diziam. Eles voltaram para suas rotinas, ignorando as mensagens. Mas Richard não. Richard levou o apelo ao pé da letra. Se eu sou um dono, eu vou agir como um dono, pensou. E a oportunidade perfeita, desenhada pelo destino, surgiu através de uma falha mecânica. Certo dia, a máquina que injetava o famoso pó-sabor queijo dos salgadinhos Cheetos quebrou na linha de montagem. Milhares de salgadinhos saíram pálidos, sem sabor, crus. Eles seriam todos descartados no lixo. Richard, lembrando-se da ordem do presidente da empresa, teve um estalo. Ele pegou um saco cheio daqueles Cheetos sem sabor e levou para casa clandestinamente. Naquela tarde, em seu bairro, ele ouviu o som familiar de um sininho. Era o vendedor de milho de rua mexicano. O vendedor pegou a espiga de milho, passou manteiga, maionese, queijo ralado e, por fim, cobriu tudo com um generoso pó de pimenta com limão. O cheiro picante e cítrico invadiu o ar. Foi ali, o ponto de ignição. Richard correu para sua pequena cozinha. Chamou Judy. E se nós colocarmos esse sabor de pimenta nos Cheetos? Ele perguntou. Eles começaram a alquimia. Eles trituraram pimentas secas, misturaram com sal, especiarias secretas, um toque cítrico e transformaram tudo em um pó vermelho radiante. Eles jogaram os Cheetos sem sabor dentro de um saco. Derramaram o pó vermelho caseiro e agitaram violentamente. Quando Richard abriu o saco, seus olhos lacrimejaram com a intensidade do aroma. Ele colocou um na boca. O crocante foi seguido por uma explosão de queijo e, imediatamente depois, o fogo. Uma ardência perfeita, viciante, que fazia o cérebro implorar por mais um. Estava nascendo ali a base de um império. Ele levou os salgadinhos apimentados para a fábrica em pequenos saquinhos de plástico. Deu para os colegas de trabalho no refeitório. A reação foi imediata e unânime. Cara, onde você comprou isso? Eu preciso de mais. Richard sabia que tinha ouro nas mãos.
Ele não podia falar com seu gerente imediato, pois seria ridicularizado e mandado de volta para os banheiros. Ele precisava ir ao topo. Em um ato de audácia quase suicida para o mundo corporativo, o faxineiro encontrou o telefone direto do presidente executivo da empresa em um catálogo interno. Com o coração batendo na garganta e as mãos suadas, ele discou. A secretária atendeu e perguntou quem estava falando. Richard respondeu com a voz embargada. Sou Richard Montagnez. Eu trabalho na fábrica da Califórnia. A secretária, confusa, passou a ligação achando que era um gerente regional. O próprio presidente atendeu. Richard não hesitou. Ele disse que o presidente havia pedido para todos agirem como donos e que ele tinha uma ideia que salvaria a empresa. O executivo, chocado com a ousadia, mas intrigado com a paixão daquele homem, disse: Eu estarei na sua fábrica em 2 semanas. Prepare uma apresentação. O pânico se instaurou. O que diabos era uma apresentação? O que era marketing? Richard foi até a biblioteca pública pela primeira vez na vida adulta. Pegou um livro sobre estratégia de negócios. Copiou desenhos de gráficos em transparências de plástico. Depois, foi com a esposa até uma loja barata e comprou sua primeira gravata por apenas $3. Como ele não sabia dar o nó, o vizinho teve que amarrar para ele. Chegou o grande dia. A sala de reuniões da fábrica estava lotada com os executivos da alta cúpula. Homens de ternos caros de $1.000 com diplomas de universidades prestigiadas. Quando Richard entrou na sala, usando sua gravata barata de $3 e segurando caixas improvisadas desenhadas por ele mesmo, o clima esfriou. O gerente da fábrica, furioso com aquela insubordinação, tentou intervir, sentindo-se humilhado por um subordinado estar ali. Mas o presidente executivo levantou a mão e disse: Deixem ele falar. Richard tremeu. Ele lembrou do chão de terra. Lembrou das humilhações na escola. Lembrou da fome. Ele respirou fundo e começou. Ele falou sobre a crescente população hispânica nos Estados Unidos, no mercado que a empresa estava ignorando. Mostrou as transparências feitas à mão. E então, o grande final. Ele rasgou sacos especialmente lacrados com o logotipo que ele mesmo havia criado, com o nome Flaming Hot. Ele passou os saquinhos. Os executivos morderam. O silêncio tomou conta da sala. Segundos pareceram horas. As testas dos engravatados começaram a suar. Suas bocas ardiam. Eles pegaram água, tossiram, mas misteriosamente colocaram a mão no saco para pegar mais um. O presidente executivo olhou para Richard com um copo de água na mão, um sorriso no rosto suado, e cravou a frase que mudaria a história. Pois bem, rapazes, eu acho que acabamos de colocar o nosso primeiro zelador na equipe executiva. O resto é história corporativa. O Flaming Hot Cheetos foi lançado. Nos primeiros meses não houve orçamento para publicidade milionária na televisão. Mas Richard não precisava disso. Ele usou suas raízes. Ele recrutou uma tropa de vendedores informais que iam de mercadinho em mercadinho nos bairros latinos de Los Angeles. Eles falavam com os comerciantes em espanhol, distribuíam amostras grátis nas ruas. Foi um marketing de guerrilha cru e visceral. O resultado? Uma explosão. O produto vendeu mais rápido do que a fábrica conseguia produzir. O Flaming Hot Cheetos não era apenas um lanche, tornou-se um fenômeno cultural. A inovação revitalizou a empresa, gerando uma nova categoria de bilhões de dólares em lucro e dezenas de novos produtos da linha Flaming Hot. A ascensão de Richard dentro da corporação foi meteórica. O homem que limpava vasos sanitários tornou-se o principal executivo focado no mercado multicultural. Ele liderou equipes de milhares de pessoas, pavimentando o caminho para que campanhas inteiras fossem direcionadas ao público hispânico e negro. Ele não apenas sobreviveu ao ambiente hostil do topo corporativo, onde muitos executivos o viam como um intruso sem diploma. Ele dominou aquele ambiente. É importante notar, como ocorre com muitas grandes lendas corporativas, que o mundo real guarda complexidades. Anos depois, registros da empresa e entrevistas com outros executivos indicariam que equipes técnicas no Texas também estavam testando salgadinhos apimentados paralelamente no mesmo período, levantando debates sobre a patente exata e solitária da fórmula química no laboratório. Mas nenhum debate apaga essa verdade fundamental. Foi o espírito, o carisma, o esforço de vendas nas ruas e a coragem daquele trabalhador da Califórnia que impulsionou o produto para a glória. Ele foi a alma do negócio.
como a própria empresa declarou publicamente mais tarde. Não haveria a revolução cultural do Flaming Hot sem Richard Montañez. A jornada dele era verdadeira e sua liderança foi indiscutível. Após décadas de serviço e uma revolução na indústria, Richard Montañez se aposentou do mundo corporativo em 2019. Mas sua jornada estava longe de terminar. Ele pegou toda a dor da sua juventude e a transformou em combustível, tornando-se autor de livros e um dos palestrantes motivacionais mais requisitados dos Estados Unidos. A sua vida, inclusive, inspirou um grande filme de cinema. Ao refletir sobre toda a sua trajetória, saindo da lama de guaste para os céus dourados da elite empresarial, Richard cunhou uma reflexão poderosa que serve como o pilar da sua existência. Você nunca deve permitir que a sua posição no mundo dite o seu destino. Não há trabalho indigno. Quando você se torna um revelador de ideias, você não precisa de um título de executivo para fazer a diferença. O único título que você precisa é o da sua própria coragem. Hoje, a marca que ele ajudou a construir vale bilhões. Os salgadinhos de cor vermelha intensa são vendidos em mais de 100 países. Mas a verdadeira obra de arte não está no salgadinho dentro do pacote. Está no menino que foi ridicularizado pelo seu lanche, que chorou debaixo do sol inclemente nas vinhas californianas, que teve a humildade de limpar o lixo de outros homens e a audácia de ligar para o presidente da maior empresa de lanches do mundo. O faxineiro que varreu as dúvidas e esfregou a cara do destino, transformando o fogo das suas origens em um legado bilionário. Gostou desta história de superação que prova que o improvável é apenas uma questão de perspectiva? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios das grandes jornadas que mudaram o mundo. Qual seria a sua ideia se você recebesse uma ligação do chefe agora? Deixe nos comentários. Até a próxima história, aqui no nosso canal.